Amém, gurizada? A palavra que eu trago hoje para vocês está em Colossenses 3,13, que é o nosso estudo, né? Seguindo a unidade do nosso estudo lá, o estudo de hoje é suportai-vos uns aos outros. Pegado, né? A palavra diz o seguinte: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. A versão que eu mais entendi da palavra diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros e perdoem uns aos outros. Vamos lá, às vezes a gente tem a ideia de que a palavra suportar quer dizer que a gente tem que tolerar o nosso irmão. A gente tem que conviver com ele simplesmente porque a palavra diz, que a palavra manda a gente conviver com o nosso irmão. Suportai-vos uns aos outros. Mas quando a gente vê a palavra suportar, ela significa dar suporte, ou seja, ser o alicerce, estar. Né? Eu colocaria até como um caminhar ao lado do teu irmão. E não simplesmente só suportar. Eu tolero meu irmão, porque a palavra manda eu tolerar e tem que conviver com ele. Isso não é suportar, isso é tolerar. Né? E seguindo, lá em Gálatas 6:2, deixa eu abrir aqui, Gálatas 6:2, a palavra diz o seguinte: ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Por isso que eu não devo tolerar o meu irmão, eu devo suportá-lo. Porque quando a gente tolera o nosso irmão, a gente não está cumprindo o mandamento que foi deixado por Cristo: amai-vos uns aos outros. A pessoa que eu tolero, geralmente eu tenho um quê contra ela, geralmente eu tenho algo que ela não gosta. Tia, fulano é legal, mas tal coisa ele não faz bem, isso não me agrada, eu não gosto dele por tal e tal motivo. A palavra diz que nós temos que amar uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja e nos amou. Ele não nos tolerou, ele nos suportou. E seguindo, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 2, a palavra diz o seguinte: sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Amar uns aos outros é difícil, a gente sabe. A gente tenta todo dia colocar isso em prática. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E suportar um ao outro também é muito difícil. E eu já explico o porquê. A palavra diz o seguinte: sejam sempre humildes. Um exemplo de humildade é a gente perdoar uns aos outros. É muito difícil a gente perdoar alguém. A palavra diz que nós devemos viver em unidade e não uniformidade. Ou seja, todo mundo igual, mas sim em unidade. Todo mundo junto. Como o Samuel trouxe na palavra, as ovelhas elas vivem juntas. E olhos porque elas vivem em unidade. Mas elas não são todas iguais. Confere? E por que eu tenho que perdoar o meu irmão? Para poder suportá-lo. Porque eu posso conviver com o meu irmão e ele discordar de mim. Ele pode ter uma visão diferente da palavra que eu tenho e a gente vai divergir, a gente vai discordar. Mesmo assim a gente está vivendo em unidade. Então a gente deve perdoar uns aos outros. O segundo ponto, e esse é difícil também, não que os outros não sejam, é sujeitem-nos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. O que isso quer dizer? Sendo um exemplo bem prático, assim, ó, tá aí o Rogério um de frente pro outro e eu desenho um 9 no chão. O Rogério do outro lado vai ver um 6 e eu vou seguir vendo 9. A gente vai estar divergindo numa coisa que para nós dois é verdade. Eu tô vendo 9 e ele tá vendo um 6. Aplicando mais isso, muitas vezes a gente se questiona dos irmãos das outras igrejas porque seguem doutrina tal, porque seguem tal coisa, ou divergem da gente muitas vezes na palavra, num contexto bíblico, teológico, que a gente vive o mesmo cristianismo, porém de um ponto de vista diferente. Sujeitai-vos uns aos outros. E aí vem uma coisa que também é muito difícil de fazer, é abrir mão do teu direito de retórica. A palavra diz que a gente não deve entrar em contenda, a gente não deve brigar com o nosso irmão. Isso é sujeitar-vos. Muitas vezes eu posso estar certo naquilo que eu vou falar para o meu irmão. Muitas vezes eu posso estar certo em discordar e querer mostrar para ele o meu ponto de vista. Mas naquele momento eu vou fazer uma briga, eu vou criar uma contenda. O Rogério vai seguir vendo 6, eu vou seguir vendo 9. Para ele é uma verdade. Eu posso estar certo do ponto de vista que eu tô. Mas quando eu vou lá, eu me coloco na situação dele, eu procuro entendê-lo. E aí sim, suportar, ou seja, suportar-vos não. É isso o tipo da palavra, né? Suportai-vos uns aos outros. Ou seja, quando eu vou ser suporte na vida dele, eu vou procurar entender o que você passa com ele. E ver o ponto de vista dele, eu vou entender que ele está vendo um 6. Então muitas vezes a gente tem o entendimento de querer convencer alguém que não é da igreja, por exemplo, a vir. Cara, vamos lá visitar a igreja, beleza. Mas a gente pega todos os erros do cara, coloca numa lista e diz: cara, tu tá errando nisso, tu tá errando naquele outro. Cara, tu tá vivendo em pecado, tu caiu por tal e tal coisa. Isso é errado, mano. Vamos lá na igreja. De que jeito o cara vai querer ir na igreja? Não é assim.
Em vez de querer trazer ele apontando o dedo e julgando, a palavra diz que a gente deve suportar. Então eu tenho que ir lá e trazer ele, ensinar para ele o porquê que hoje, a vida que eu levo, porquê que hoje os princípios que eu sigo, eu julgo certo. Aonde está o meu amparo? Na palavra. Cara, eu vivo a palavra de Cristo diz isso, aquele outro. Nela diz que a vida que tu leva hoje, a forma que tu vive, é errado por tal e tal motivo. Eu estou ensinando ele, eu estou sendo suporte. Eu não estou simplesmente apontando e julgando. Né? E o terceiro ponto é encorajem-se uns aos outros. Essa palavra está lá em Hebreus 3,13. Hebreus 3,13. Deixa eu abrir aqui no meio. 3,13. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Ou seja, a gente deve encorajar o nosso irmão quando ele está fazendo as coisas certas, não simplesmente o galo, que eu acabei de falar agora. Né? Muitas vezes é mais fácil a gente apontar o dedo, né, julgar o nosso irmão, do que ir lá e mostrar para ele. Querer incutir os princípios de novo. Né? Uma vez filho, não importa o que a gente faça, a gente cai, a gente peca, mas a gente volta de novo. A gente não perde a qualidade de filho. Que nem diz a palavra lá do filho pródigo. Ele queria voltar como escravo o pai dele, mas ele era filho. E assim acontece conosco. Muitas vezes a gente cai, a gente peca, e o que a gente precisa é só de alguém dizer assim, ó, Jesus te ama. Jesus ainda te ama. Mesmo que tu tenha errado, volta de novo, recomeça o processo. Encorajem-se uns aos outros. Quando vocês veem algumas atitudes, tem pessoas que não são cristãs por um convite. Um dia eu estava na aula e eu tenho uma professora que ela é muito bênção, mas ela não é cristã. Mas ela segue princípios. O estilo de vida que ela leva é o estilo de vida de um cristão. Ela segue muitos princípios bíblicos. Só que ela não se dá conta. Ela não se deu conta ainda que isso está na palavra que a gente segue. Né? E a gente vai lá e eu vou lá encorajo ela de vez em quando eu digo, isso aí que a senhora falou para nós hoje está escrito na Bíblia lá no livro de Provérbios. Assim, assim, assim. Ou isso aqui foi uma frase de Jesus. E devagarinho eu estou encorajando ela a conhecer um pouco mais de Cristo. Conhecer um pouco mais do que a gente vive. Né? Então a palavra que eu trago para vocês é essa. Né? E só para ler a conclusão do estudo, que eu achei muito massa, diz o seguinte. Para que a unidade cresça na igreja, devemos dar suporte uns aos outros. Se meu irmão cair, eu ajudo a levantar. E não fico me gloriando por estar de pé. Porque a Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Mas com amor vou sustentá-lo, vou suportá-lo, vou ajudá-lo em suas derrotas, quedas e tristezas. Satanás lutará, mas se observarmos e executarmos essa lição, ele perderá para uma igreja que está em unidade. Unidade, não uniformidade. Amém?